Fala galera, bem-vindos ao nosso segundo encontro de Design Patterns em C++, voltados para Bare Metal ou software embarcado. E nesse vídeo vamos tratar do padrão de projeto Strategy. Esse padrão é extremamente útil e ele nos proporciona encapsular algoritmos dentro de métodos como se fossem estratégias para resolver o problema. E a estratégia utilizada vai depender do contexto o qual a classe é chamada. Vamos observar como é a arquitetura original desse padrão de projeto para entendermos melhor o seu funcionamento. Então, teremos a nossa classe base, no caso aqui é context, e ela irá chamar algum recurso da nossa classe abstrata, que está aqui representada pela strategy. Note que esse recurso será chamado através de um objeto interno à classe context. Isso se dá pelo nosso sinal de composição. Mas, como a nossa classe strategy é uma classe abstrata, então ela não irá implementar o algoritmo, a nossa estratégia que resolverá o problema. E as estratégias realmente serão implementadas pelas nossas classes concretas que aqui estão herdadas a partir da nossa classe abstrata strategy. Vamos ver um exemplo prático para entendermos melhor. Então, o que acontece? Teremos uma classe sendData que, imagine no nosso exemplo aqui didático, que ela enviará dados através de um protocolo qualquer. E teremos o método execute para executar esse envio. No entanto, em muitos protocolos se faz a necessidade de utilizar algoritmos de cálculos de CRC. São aqueles algoritmos de checksum para avaliar se o dado não foi corrompido na transferência de dados. Só que existem vários tipos de algoritmos de CRC, de 8 bits, 16 bits, 32 bits. Então, no nosso caso aqui, iremos didaticamente implementar uma estratégia para a resolução de algoritmos de CRC8 e uma estratégia para resolução do algoritmo de CRC de 16 bits, né, de uma forma resumida, para entendermos como é que funcionaria o nosso padrão de projeto Strategy. Então, vamos voltar agora aqui para o código para analisarmos. Então, vamos incluir as nossas bibliotecas principais. Usaremos o namespace e também o nosso breakpoint. Seguimos declarando a nossa classe abstrata CRC_error e aqui temos uma novidade que no seu contexto público nós temos dois métodos declarados com a palavra reservada virtual. O conceito do strategy ele está intimamente ligado aos conceitos de polimorfismo, já que nós vamos alterar o comportamento de um método a depender da estratégia que nós vamos utilizar. Então, a palavra reservada virtual dá o poder para a classe que herdará de CRC_error a condição de sobrescrever o método da nossa classe. Temos então em CRC_error o seu destructor e um método calc_crc. Esse método calc_crc ele não é implementado, já que a nossa classe é abstrata,
e será implementado pelas classes concretas. No seu destructor, unicamente eu coloco uma string de saída para dizer que o nosso programa passou aqui. Bem, agora vamos implementar a primeira classe concreta CRC8, que irá herdar de CRC erro. Observe que aqui vamos sobrescrever um método da classe e tem a mesma assinatura, ele vai receber um inteiro data. Condições normais seriam array ou algo do tipo, mas para simplificar vamos só passar o inteiro. E na implementação de calc CRC de 8 bits, eu vou colocar aqui na sua string de saída que o algoritmo de CRC de 8 bits ele foi executado para aquele dado passado como parâmetro de entrada. E depois aqui temos a implementação do destructor do nosso CRC de 8 bits. Agora a nossa classe CRC de 16 bits irá realizar a herança de forma semelhante, vai herdar também de CRC erro. Nós vamos sobrescrever um método calc CRC da nossa classe abstrata e implementaremos então o algoritmo de CRC para 16 bits para o parâmetro data, que é passado. Depois implementamos o nosso destructor da nossa classe concreta CRC 16 bits. Agora teremos a implementação da nossa classe sendData. Observe que no nosso atributo privado temos um ponteiro para um objeto do tipo CRC-error, que está apontando para a nossa classe abstrata, já que em polimorfismo em C++ é assim que declaramos um ponteiro para a classe mais elevada, para a classe abstrata. Depois também temos a declaração de um inteiro. No seu escopo público, nós temos o método constructor, que é passado o nosso dado, mais o ponteiro de uma classe do tipo CRC-erro. Mas nós não vamos apontar para a classe abstrata. Isso nós vamos ver lá na nossa função main. Teremos o destructor e teremos a nossa função execute. Para as implementações, o método constructor, nós vamos passar cada parâmetro de entrada para o seu respectivo atributo privado. Coloquei também uma string para dizer que o programa passou aqui. O nosso método destructor, ele vai liberar da memória o nosso objeto CRC, é o nosso ponteiro para a classe CRC-erro, já que declaramos nesse formato de ponteiro. Então, o nosso destructor se encarrega de liberar a memória. E também coloquei uma string para dizer que passamos aqui pelo nosso método destructor. O nosso método execute, ele vai chamar o nosso método calcCRC da nossa classe abstrata, lembrando que esse método deve estar declarado na nossa classe, na nossa superclasse, que irá funcionar como se fosse uma seção de interface. E passamos o nosso parâmetro data. Pegamos a nossa função principal main e nós vamos criar o primeiro objeto a partir da classe sendData.
o primeiro parâmetro data, nós vamos passar um número qualquer, 56. E observe aqui o nosso segundo parâmetro, que ele é um ponteiro, conforme nós vimos no constructor de sendData, né, que ele aponta para uma classe CRC erro. Entretanto, nós passaremos o ponteiro para uma classe do tipo CRC8. E depois iremos executar do nosso objeto, o primary.execute. Daremos um breakpoint e iremos inicializar o nosso segundo objeto, alternate. A partir da mesma classe sendData, nós iremos passar um valor 84. Entretanto, agora nós vamos apontar para a nossa segunda classe concreta, CRC16, e vamos chamar o alternate execute. Agora nós vamos compilar para ver como é o comportamento do nosso programa. Então vou chamar o nosso script de compilação. O nosso constructor de sendData, ele é chamado pela nossa linha 83 e depois iremos a primary execute, e observe que ele executa o algoritmo de CRC de 8 bits conforme a estratégia que foi passado, já que escolhemos o CRC de 8 bits para o ponteiro da nossa classe do tipo CRC erro. Note aqui que 56 é o mesmo valor que é passado no constructor da linha 83. Eu vou seguir agora para a criação do nosso segundo objeto alternate, né? E constructor novamente da nossa classe é chamado, mas agora nós utilizaremos a estratégia do CRC de 16 bits. Pode ver aqui que temos o valor de 84, que é o que é passado pelo constructor da nossa linha 86. E depois é executado o próprio método execute do objeto alternate. Então, o nosso padrão strategy, ele pode escolher de diversas estratégias para resolvermos um determinado problema, e essas estratégias elas podem existir num mesmo programa, bastando a seleção da estratégia adequada no momento da criação do objeto, que vai aí depender do contexto do problema. Então fechamos o nosso programa chamando os destructors. Na sequência aqui já é o padrão do C++. Então é isso aí, pessoal. Te aguardo no próximo vídeo.